Olá, a paz seja convosco, povo de Deus. Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 73 fala a respeito do problema da prosperidade dos maus. Salmo de Asaf. Asaf era um homem extremamente abençoado, ungido por Deus, o homem que era diretor do grupo de louvor, de adoração na igreja, um homem que era modelo, um homem que era exemplo de homem de Deus, um dos homens mais abençoados que já passaram por essa terra. E esse salmista, além dele ser diretor do grupo de adoração, de louvor da igreja, ele também era autor, ele foi autor de 12 salmos. 12 dos salmos mais abençoados que existem. Esse homem, esse Asaf, esse salmista aí, foi autor. E um homem tão abençoado, tão ungido, um homem extremamente cheio do Espírito Santo, mas ele passou uma fase que ele foi muito difícil para ele, que ele quase desanimou, quase desistiu da fé, quase abandonou a Deus. Diz assim, versículo 1, Salmo 73, versículo 1: Com efeito, Deus é bom para com Israel. Com efeito quer dizer de fato, verdadeiramente, Deus é bom para com Israel. Deus é bom para conosco, para com os de coração limpo. Deus é bom para com o povo dele, Deus é bom para conosco, para com os de coração limpo. Deus quer que o nosso coração, Deus deseja que o nosso coração esteja limpo, sem rancor, sem mágoa, sem malícia, sem maldade, sem o ódio, sem desejo de vingança. Deus deseja, Deus espera que o nosso coração esteja e permaneça limpo, para que a bondade dele possa nos alcançar e nos abençoar sobremaneira, porque Deus é bom para com o povo dele, para com o povo dele, para com os de coração limpo. Deus é sempre bom. Mas às vezes o ser humano não percebe a bondade de Deus. Muita gente não percebe a bondade de Deus. Toda manhã, quando você acorda, quando nós acordamos, pelo fato de acordarmos com vida, já é a bondade de Deus na nossa vida. Já é a bondade de Deus operando em nós, surgindo efeito em nós, a bondade de Deus nos abençoando. Quando a pessoa respira, é o sopro de Deus, aí está a bondade de Deus. Quando a pessoa caminha, ali está a bondade de Deus. Quando a pessoa ouve, vê, fala, é a bondade de Deus na vida dela. Mas, infelizmente, são poucas as pessoas que reconhecem isso. E Deus é sempre bom para conosco. Deus é sempre bom para contigo. E é importante, é extremamente necessário que possamos perceber essa bondade de Deus e levá-la em consideração, sermos gratos pela bondade de Deus ser abundante em nossas vidas. Aí, continuando, diz assim, ó, versículo 2, o salmista Asaf falando aqui, ó: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés,
pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Olha só, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Quando resvala os pés, a consequência disso é cair. E quando se cai, pode se machucar. Então ele quis dizer o que quase caí, quase me desviei. Um homem extremamente abençoado, ungido por Deus, um homem cheio do Espírito Santo, mas teve uma fase da vida dele, esta fase aqui, que foi difícil para ele. Sem ele perceber, sem se dar conta, ele foi enfraquecendo na fé, enfraquecendo no espírito, desanimando. E isso, qualquer pessoa de Deus está sujeito a passar por isso. Qualquer pessoa está sujeito, isso pode acontecer com qualquer um. Por isso cabe a nós vigiarmos e intensificar as orações, a busca, os jejuns, para que o nosso espírito seja renovado e fortalecido todos os dias, dia após dia. Porque sem ele perceber, ele foi enfraquecendo, desanimando, perdendo o pique, perdendo o embalo, perdendo o prazer de servir a Deus. Estava lá, como ele era o diretor do grupo de adoração, de louvor, ele estava todos os dias na igreja, na casa de Deus, mas ele já não tinha mais prazer. E esse é um problema. A pessoa se acontecer dela perder o prazer de servir a Deus, aí fica uma situação complicada, porque a pessoa desanima, a pessoa perde as forças, perde o entusiasmo, o amor vai se esfriando pelas coisas de Deus. E nesta fase este salmista estava assim. Ele próprio confessa aqui nas palavras: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ele disse: pouco faltou para que eu me desviasse dos caminhos de Deus. E quantas pessoas se encontram assim neste momento, que está faltando pouco para se desviar, e quantas outras pessoas já se desviaram dos caminhos de Deus, já desanimaram, já enfraqueceram na fé. E outros que estão prestes a desanimar, prestes a se desviar dos caminhos de Deus. Mas Deus não quer que isso aconteça. Deus não quer que nenhum de nós venhamos a nos desviar dos caminhos dele, de forma alguma. Pelo contrário, Deus quer que nós permaneçamos firmes, permaneçamos na fé, com espírito fervoroso, crendo nele, confiando nele, esperando nele, clamando a ele, buscando a ele, se santificando, seguindo a ele, dia após dia. Mas isso depende de cada um de nós. Depende do quanto você está investindo na tua vida espiritual, de quanto você está buscando a Deus. E um ponto extremamente importante: aonde estão os teus olhos? Porque você vai perceber aqui que esse salmista, ele quase se desviou, porque ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar para o mundo, para os do mundo. Olha só, continuando, diz assim, versículo 3: pois eu invejava os arrogantes. Olha só, pois eu invejava os arrogantes,
ao ver a prosperidade dos perversos. Olha só, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ao ver a prosperidade dos perversos. Por que ele estava vendo a prosperidade dos perversos? Porque sem ele perceber, sem ele se dar conta, todos os dias Satanás, o nosso adversário, vinha soprando maus pensamentos na mente dele. E é isso que Satanás, ele procura fazer com cada pessoa que serve a Deus. Todos os dias ele lança setas, que a Bíblia chama dos dardos inflamados do maligno. Todos os dias, todo o tempo, Satanás, ele lança os dardos, que são pensamentos na mente do homem, da mulher de Deus, para que a pessoa desvie o olhar de Deus e comece a olhar para a vida dos outros. Porque a Asaf aconteceu isso. Sem ele perceber, Satanás começou a soprar na mente dele pensamentos e sentimentos de injustiça pelo fato de ele estar passando uma fase difícil. O nosso adversário foi convencendo ele que a vida dele estava complicada, estava muito difícil. E foi aí então que ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar para a vida dos justos. Começou a observar a vida dos maus, aqueles que não temem a Deus, aqueles incrédulos, os que não buscam a Deus, os que não têm compromisso com Deus. E ele começou a observar a vida dessas pessoas. Ele próprio diz: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ao ver, por que ele viu a prosperidade dos perversos? Ele viu exatamente porque ele tirou os olhos do Senhor Deus. Porque enquanto nós permanecemos, estamos fixamente olhando para Deus, olhando para o Senhor Jesus, a gente não vê a vida dos perversos, a gente não vê a vida dos arrogantes, a gente não presta atenção, não observa a vida dos maus. Quando nós estamos olhando fixamente para o Senhor Jesus, então nós não se importamos com a vida dos outros. Não se importamos em observar a vida dos outros, em cuidar da vida dos outros, porque os nossos olhos estão fixos no Senhor Deus. E quando os olhos da pessoa estão fixos em Deus, então ela se mantém firme, ela está na fé, ela está indo em frente, ela está crendo, ela está confiando, o espírito dela está renovado, está fortalecido, porque ela está na luz, está seguindo a luz que é Jesus Cristo. Mas ele disse: ao ver a prosperidade dos perversos, ele viu a prosperidade dos perversos exatamente porque ele desviou os olhos de Deus. E isso acontece com qualquer pessoa quando essa pessoa não está vigiando. Imagine esse homem tão abençoado, tão ungido por Deus, um escolhido de Deus, que era modelo na obra, na igreja. Ele passou por esta fase difícil, enfraqueceu, desanimou, porque Satanás trabalhou de tal forma na mente dele, no coração dele, até que convenceu ele, desviar, a ele tirar os olhos de Deus e começar a olhar para a vida dos pecadores. E Satanás começou a falar para ele: olha a vida dos pecadores, olha a vida dos maus, olha como eles vivem bem, olha como que estão prosperando, olha como eles vivem tranquilo, olha como são felizes, olha como para eles tudo dá certo. E o nosso adversário, que é o diabo, ele tenta
nos convencer disso. Basta ele perceber uma fraqueza, um momento de fraqueza em nós, para ele se aproximar e tentar nos convencer de que a vida dos perversos, a vida dos maus, é melhor do que a nossa vida, de que nós estamos errados. E ele tenta nos colocar o sentimento de injustiça, que Deus está sendo injusto conosco, que Deus está falhando, que Deus está errando conosco, que Deus não está cumprindo em nós a palavra dele. Satanás, ele tenta jogar o homem, a mulher de Deus contra o próprio Deus, contra o Evangelho, para a pessoa parar de crer, para a pessoa deixar de esperar em Deus. E isso aí, infelizmente, estava acontecendo com esse homem. Ele falou: eu invejava, olha só, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O diabo mostrava para ele: olha como que está a vida dos perversos, olha como que está a vida dos maus, olha como eles vão bem, olha como tudo dá certo para eles, olha como eles têm paz, olha como eles são felizes. E você, olha a situação, olha a tua vida. Então, e quando a pessoa, quando o cristão não está com o coração 100% em Deus, esses pensamentos que o maligno vai lançando na mente da pessoa, a pessoa começa a absorver esses pensamentos, começa a acreditar nesses pensamentos que Satanás lança na mente dela, e ela começa a guardar esses pensamentos, e esses pensamentos são sementes malignas, e essas sementes começam a crescer e frutificar, se a pessoa não remover do coração imediatamente. E esse homem tão abençoado, autor de 12 dos salmos mais abençoados que existe na palavra de Deus na Bíblia, esse homem aí, esse salmista Asaf, olha a situação que ele chegou. Por isso que nós temos que vigiarmos muito, orarmos mais, buscarmos a Deus mais, priorizarmos mais a Deus, a palavra. Porque se esse homem aqui chegou ao ponto de quase se desviar dos caminhos de Deus, um homem que estava num nível espiritual muito mais elevado do que nós, um homem muito maior que nós espiritualmente falando, chegou a esse ponto. Então, quanto mais a nós temos que lutar, buscar, intensificar as orações, para que os nossos pés, os nossos passos não se desviem dos caminhos de Deus. Todos nós já conhecemos tantas pessoas que começaram na caminhada da fé, mas permaneceram por algum tempo, depois se desviaram, desanimaram, enfraqueceram, e hoje não estão mais seguindo Jesus Cristo. Porque infelizmente aconteceu com muitos o que aconteceu com esse salmista aqui. Satanás começou a mostrar a vida dos outros, fazendo a pessoa de Deus acreditar que a vida dos maus é uma vida melhor, que as pessoas vivem melhor, que as coisas vão bem, que são felizes. Mas não é verdade. Por isso o título dessa mensagem já diz: o problema da prosperidade dos maus. Porque a prosperidade dos maus é um problema. É um problema a prosperidade dos maus. Agora, quando o povo de Deus espera em Deus, Deus prospera, mas aí não é um problema. Porque quando a prosperidade vem por meio da bênção de Deus,
por meio da bondade de Deus, aí essa prosperidade é bênção. Ela traz paz, ela traz sossego, ela traz segurança, ela traz alegria, ela traz satisfação total e completa. Agora, a prosperidade dos maus é um problema. A Bíblia está dizendo aqui. Diz assim, continuando. Versículo 4. Para eles não há preocupações. Olha só o que estava na cabeça do salmista Asaf. Para eles, quer dizer, para os maus, aqueles que não querem saber de Deus, para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Imagine tudo isso que estava na mente dele, que ele pensava. Ele estava pensando isso. Isso daí não era pensamento dele próprio e muito menos de Deus. Quem colocou isso na cabeça dele foi um espírito mau, um demônio. Imagine só, ele pensava assim, para eles, quer dizer, para os maus, para os perversos, para os arrogantes, para eles não há preocupações. E não é verdade. Imagine nessa terra, nesse mundo, quem é que não se preocupa? Quem é que não tem preocupações nessa vida? Tanto o povo de Deus tem preocupações, como também os perversos, os maus. E eles ainda têm muito mais, porque nós, o povo de Deus, quando estamos preocupados, sobrecarregados, Jesus deixou bem claro: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Então, quando nós estamos preocupados, aflitos, sobrecarregados, nós invocamos o Senhor Jesus, o nome do Senhor, e Ele nos livra desse fardo pesado, desse jugo pesado, da aflição, da angústia. Mas os maus, eles não recorrem a Deus. Eles recorrem às coisas do mundo, aos prazeres do mundo, aos vícios, às drogas, ao álcool. E eles não têm essa fé de invocar o nome do Senhor, de buscar refúgio no Senhor, buscar o socorro no Senhor Jesus. E infelizmente o mal estava convencendo ele de que os maus não tinham preocupações. O corpo deles era sadio e nédio. O corpo deles era sadio. Imagina, o corpo sadio. Isso daí também não é verdade. Imagine. Quantas pessoas enfrentam doenças terríveis. O corpo dos maus não é sadio. Por mais que aparenta ser, mas quando a pessoa não tem Deus, quando a pessoa não crê no Senhor Jesus, não existe vida nela. É um morto-vivo. Só tem ali apenas um corpo transitando, mas não tem vida. Porque a vida é Jesus Cristo. Então, se a pessoa não tem Jesus Cristo, ela não tem vida. Então veja só o que Satanás vinha colocando na mente dele. Que os maus não tinham preocupações, o corpo deles era sadio e nédio. Nédio quer dizer pele lustrosa, pele bonita. E olha tudo isso que ele vinha observando nos perversos. Por que ele estava vendo tudo isso? Porque os olhos dele já não estavam em Deus. E quando os olhos da pessoa não estão em Deus, quando os olhos do crente não estão em Deus, ele está olhando para outras coisas, geralmente olhando para a vida dos outros, geralmente olhando para as coisas que não vão somar, não vão contribuir, não vão agregar na vida dele espiritual, na relação dele com Deus. Pelo contrário, são coisas que vão influenciar, que vão prejudicar,
que são ruins, que são malignas, que vão atrapalhar a relação dele com Deus. Por isso, o conselho é nunca desviar os olhos de Deus. Porque numa fase, num período de tempo que ele enfraqueceu na fé, no espírito, ele desviou os olhos de Deus, enfraqueceu, e olha só no que ele estava acreditando já. Em tudo aquilo, em todos aqueles pensamentos que Satanás estava colocando na mente dele, fazendo ele acreditar de que os maus não tinham preocupações, eles viviam bem, eram felizes. E olha mais o que diz aqui, ó. Versículo 5: não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Nem são afligidos como os outros homens. Imagine só. Qual ser humano que não passa por aflições nessa terra? Não tem uma pessoa na face da terra que não passe período de aflições. Todo mundo é afligido em algum momento. Todo mundo, todo ser humano é afligido em algum momento por alguma coisa. Seja cristão, seja incrédulo, seja crente ou seja incrédulo, todos nós passamos por aflições. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Então isso aqui não é verdade também. Não era verdade que Satanás, veja, Satanás estava enchendo a cabeça dele, o coração dele de mentiras. Falando na mente dele que os maus, os perversos, não tinham preocupações, o corpo deles era sadio e nédio, não tinham aflições, não eram afligidos como os outros homens, quer dizer, como os cristãos. Aí continuando, daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Quer dizer, eles eram soberbos, eram violentos, e aparentemente a vida deles era tranquila, era uma vida boa, uma vida confortável, aparentemente uma vida regalada, mas não é verdade. Isso daí é uma falsa impressão que Satanás faz o povo de Deus pensar nisso. Em algumas situações, basta ele perceber uma fraqueza em nós para ele começar a mostrar o mundo, as ilusões, as fascinações do mundo, os enganos desse mundo. Aí diz mais no 7: os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Quer dizer, eles falam maliciosamente, são altivos, são arrogantes, são soberbos, e assim mesmo se dão bem na vida. Ele estava acreditando nisso, olha só. Aí continuando, versículo 9: contra os céus desabam a boca, quer dizer, contra Deus, falam mal de Deus, ó, e a sua língua percorre a terra. Falam mal de Deus, são fofoqueiros, ó, por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos servos. Quer dizer, eles fazem tudo isso aí, praticam todas essas coisas, falam contra Deus, são fofoqueiros, são soberbos, são arrogantes, são altivos, e aparentemente levam uma vida tranquila, levam uma vida boa, uma vida de felicidade, de paz,
não são afligidos. Aí ele falou: por isso seu povo volta para eles. E quantas pessoas se afastaram de Deus e se voltaram para o mundo por acreditar nessas mentiras que Satanás sopra na mente da pessoa. Assim como estava soprando na mente desse salmista Asaf, um dos homens mais abençoados, mais ungido de Deus que passou por essa terra. Quase que Satanás desviou, tirou ele da presença de Deus. Quase. Você veja como em um tempo, em uma fase de fraqueza do servo de Deus, da pessoa de Deus, o maligno se aproxima e com isso ele vê ali a oportunidade de desviar a pessoa, de tirar a pessoa da presença de Deus e fazer a pessoa se voltar contra Deus. Porque nesta ocasião aqui, esse espírito mal que estava bombardeando a mente desse salmista, estava enfraquecendo, desanimando ele e tentando desviar os passos dele do caminho de Deus, e na mesma ocasião, tentando colocar no coração dele o sentimento de injustiça, de que Deus estava sendo injusto com ele, porque a vida dele não estava do jeito que ele queria, e ele olhava para a vida dos perversos, para a vida dos maus, e via uma vida que eles estavam levando, uma vida regalada, uma vida tranquila, uma vida de felicidade, de paz, uma vida boa, aparentemente. Mas tudo isso que o maligno estava soprando no coração dele era tudo mentira, tudo ilusão, tudo falsidade, tudo engano, porque o diabo é o enganador. E quantas pessoas ele já enganou com essas falsas aparências? Portanto, cabe a todos nós vigiarmos, para que não sejamos enganados por Satanás. Porque a vida boa que aparentemente os perversos, os maus estão tendo, isso é só uma fase. Daqui a pouco estão destruídos, estão acabados. Daqui a pouco estão no pó, não adianta. Portanto, a recomendação é adorar, esperar em Deus e buscar em Deus, permanecer firme na fé, olhando para Deus. Esqueça a vida dos perversos, dos maus. Não deixe o inimigo desviar o teu olhar, tirar os teus olhos de Jesus Cristo e levar você a olhar para a vida dos maus, para a vida dos perversos, e achar que a vida deles está melhor do que a tua vida, porque não está. Não está. De jeito nenhum, de forma alguma. De forma alguma. Porque não existe isso. Pessoa que tem Deus na vida, ela tem tudo. Ela tem tudo. A satisfação, a plenitude, que é uma vida completa que a pessoa recebe quando ela tem Deus, quando ela tem Jesus Cristo. É a satisfação total, a satisfação plena, a pessoa é realizada. Não existe nada que possa igualar a presença de Deus na vida de alguém. Nada. Aí diz assim: versículo 11, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Olha só, eis que são estes os ímpios. Será que está tendo conhecimento do Altíssimo? Ele se perguntava.
eis que são estes os ímpios. É claro que Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. E ele falou, e eles são sempre tranquilos e aumentam suas riquezas. Então tudo isso é uma falsa aparência, porque os ímpios, os maus, os perversos, pode até por um período, eles podem até aparentar estar indo bem, mas é por um tempo, é uma fase. Daqui a pouco serão abatidos e exterminados, porque não existe isso. Não existe sucesso, não existe a pessoa se dar bem na vida sendo mal. Não existe. Nunca existiu e nunca existirá. É uma falsa aparência por um tempo, por um período. Daqui a pouco a pessoa vai parar no fundo do poço, na lama mesmo. Então não adianta enveredar para o caminho dos perversos, para o caminho dos maus, para o caminho dos ímpios, para o caminho dos arrogantes, dos soberbos. Não adianta. E é exatamente isso que o nosso adversário quer levar as pessoas de Deus para esse caminho, a se desviar dos caminhos de Deus e enveredar para o caminho do mundo, para essas falsas ilusões, para essas falsas aparências. E quase que ele conseguiu enganar, desviar esse homem tão abençoado, tão ungido, tão amado por Deus, esse homem chamado Asaf. Um homem que era modelo na obra de Deus, o diretor do louvor, do grupo de louvor, e autor de 12 dos mais abençoados salmos. Imagine a que ponto chegou. Aí diz assim, versículo 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Meu Deus, olha só o que chegou, olha o que chegou a pensar esse homem. Ele próprio pensou isso, ó, com efeito, quer dizer, de fato, verdadeiramente, inutilmente conservei puro o coração. Inutilmente conservei puro o coração. Meu Deus, imagine como o espírito mal trabalhou forte no coração desse homem, a ponto dele chegar a pensar de que ele tinha conservado o coração dele puro, inutilmente, que tinha sido inútil. E nada do que fazemos para Deus é inútil, nada. Tudo tem valor, tudo é valoroso, tudo é precioso, tudo é importante para Deus, tudo que fazemos para Ele. Quando nós mantemos puro o nosso coração para com Deus, isso aí tem muito valor. Quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós jejuamos, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, isso é extremamente valioso para Deus. Quando nós choramos aos pés do Senhor Jesus, isso é tremendo. Quando nós abrimos mãos, renunciamos às coisas que desagradam a Deus para que possamos agradar o Senhor, isso aí é valioso. Essas coisas são valiosas demais para Deus, são importantíssimas para Deus. Mas Satanás falou para este homem aqui que ele tinha conservado o coração dele puro inutilmente. Tinha sido tudo inútil. Meu Deus, que situação, que ponto. Mas lembre-se disso. Por que tudo isso estava acontecendo com ele? Por quê? Porque ele tinha
ele havia tirado os olhos de Deus, tinha deixado de olhar para Deus e começou a observar, a olhar para a vida dos maus, para a vida dos perversos, para a vida dos do mundo, aqueles que não gostam de Deus, que não prezam a Deus, que não se importam com Deus. Por isso, cuidado aonde estão os teus olhos. Se os teus olhos estão olhando fixamente para o Senhor Jesus Cristo, então você está abençoado. E os teus olhos são bons, e todo o teu corpo está luminoso, cheio de luz. Porque é bíblico isso. Agora, Deus quer que nós estejamos vigiando para que os nossos olhos não se desviem dele, de forma alguma. Porque se os olhos se desviarem de Deus, vai acontecer isso aqui. A pessoa, o crente, o servo de Deus, vai começar a ter prazer, vai começar a desejar as coisas do mundo, a vida dos do mundo. Essas ilusões, as mentiras que o diabo mostra, que o diabo apresenta, que o diabo oferece. E isso daí é muito grave. Isso é muito grave. Quantas pessoas já foram enganadas dessa forma? Quantas? E por serem enganadas, abandonaram a fé, abandonaram a Deus, se desviaram dos caminhos de Deus e o mundo abraçou. E ele pensou, meu Deus, olha só, com efeito, de fato, ele falando para ele mesmo, tudo em pensamento. Inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Quer dizer, o meu coração era puro, a inocência estava na minha vida, no meu coração. Aquela inocência, aquela pureza de criança, que é isso que Deus espera de nós. E ele falando para ele mesmo, tudo isso aí para mim foi inútil. Quer dizer, não teve valor algum para mim. Imagine a que nível espiritual chegou esse homem aqui. Mas por quê? Porque ele estava cego. Satanás, no momento de fraqueza dele, no momento difícil que ele estava passando, Satanás conseguiu cegar ele, desviar o olhar dele de Deus. Aí diz assim, versículo 14: pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele falou de contínuo, quer dizer, continuamente eu sou afligido e sou castigado. Ele colocou na balança, Satanás começou a mostrar, olha a tua vida aí, você é afligido, você é castigado todo o tempo, você está com a tua vida é uma vida de aflição, a tua vida é uma vida muito difícil, você está sofrendo demais. Agora olha a vida dos maus, olha como eles têm paz, olha como são felizes, olha como eles aumentam as riquezas, olha como as coisas para eles vão bem. E ele começou a desejar a vida dos maus. E ele próprio falou, pois eu de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Isso aí era uma luta na mente dele. Ele pensava, isso aí era pensamento dele, só Deus sabia. E ele não podia falar de forma alguma para alguém, porque ele
era o diretor da orquestra de louvor no tempo de Davi e Salomão. Ele era o diretor e era autor dos salmos. E ele não podia falar, porque se ele falasse, ele estaria traindo o povo de Deus. Então ele estava na igreja, estava exercitando, praticando a função dele lá, mas o coração dele estava arrasado. A vida espiritual estava em baixa. Estava nessa situação aqui. E quantas são as pessoas que estão dentro das igrejas desse jeito aqui, vivendo de aparência, mas a vida espiritual está a zero, está lá embaixo, está abatida, desanimada, mas está lá no meio do povo de Deus, mantendo uma aparência. E Deus não quer isso. Deus não quer que vivamos de aparência. Deus quer que o nosso espírito seja fervoroso. Deus não gosta de crente morno. Ele quer que estejamos quentes, fervorosos no espírito, na fé, olhando para Ele. E esqueça a vida dos maus, dos perversos. E aí diz assim, versículo 16: em só refletir para compreender isso. Ele só refletia, ele só pensava para compreender isso. Achei muito pesado tarefa para mim. Olha só, achei muito pesada a tarefa para mim. A tarefa, essa vida, essa responsabilidade, esse caminho, ele achou muito pesado para ele. Mas não era verdade, é porque ele estava fraco. Porque quando a pessoa está fortalecida em Deus, ela está forte. Ela não vai questionar o caminho que Deus preparou para ela, jamais. A pessoa só começa a achar que é pesado demais o caminho, a tarefa, a responsabilidade, a missão a qual Deus confiou a ela. Ela só começa a reclamar, questionar desse caminho quando ela está fraca. Porque quando a pessoa está fortalecida, ela sabe que Deus está com ela, e por mais difícil que pareça ser algum trecho desse caminho, ela sabe que vai vencer, vai avançar e vai em frente, porque Deus é com ela. Mas quando a pessoa começa a questionar o caminho, a tarefa, a missão, o projeto que Deus colocou nas mãos dela, quando ela começa a questionar e reclamar, isso é sintoma de fraqueza espiritual, desânimo, fraqueza espiritual, perda de fé. E Deus quer que haja um renovo imediatamente. Porque a fé, quando ela está em baixa, a pessoa começa a negligenciar as coisas de Deus, perder o interesse, perder o prazer. A pessoa começa a perder o prazer nas coisas de Deus. E aí, nesse momento que Satanás se aproxima e começa a mostrar o mundo, as ilusões, as ofertas, as fascinações desse mundo, que foi o que aconteceu com esse homem aqui. Aí, versículo 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tudo isso estava acontecendo com ele aqui, porque ele estava fora do santuário de Deus. Aí quando ele entrou no santuário de Deus, isso quer dizer, quando ele
invocou, quando ele orou, quando ele buscou a Deus, que os olhos dele se abriram, quando ele caiu em si, então ele viu, ele atinou, ele prestou atenção para o fim dos perversos, dos maus. Ele pôde perceber, ele pôde ver qual é o fim dos perversos, dos maus. Enquanto ele estava fora do santuário de Deus, ele estava vendo a vida dos perversos, um mar de rosas. Satanás havia colocado uma venda nos olhos dele para com as coisas de Deus. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, então ele pôde ver a bondade de Deus, ele pôde ver a grandeza de Deus, ele pôde ver a glória de Deus, e ele também percebeu, ele atinou para o fim dos perversos, dos ímpios. Porque o fim do perverso é triste, não adianta. A consequência da perversidade, a consequência do fazer o mal é dolorosa, é triste. E quando a pessoa tem prazer, quando a pessoa deseja a vida dos perversos, e aparentemente a pessoa acredita que a vida deles é melhor do que a vida do servo de Deus, a pessoa ela chega a essa conclusão porque ela está fora do santuário de Deus. Porque quando a pessoa está dentro do santuário de Deus, traduzindo, está na presença de Deus, porque aonde é o santuário de Deus? O santuário de Deus é espiritual. O santuário de Deus não é físico, o santuário de Deus é espiritual. Quando é que eu entro no santuário de Deus? Quando eu estou na fé, quando eu estou orando, quando eu estou buscando, quando eu estou na obediência da palavra, quando eu estou crendo, quando eu estou esperando em Deus, então eu estou dentro do santuário de Deus. Quando eu estou obedecendo a palavra, seguindo a Jesus Cristo, eu estou dentro do santuário de Deus. Mas quando eu tiro os olhos do Senhor, por alguma razão, que não existe razão nem motivo para isso, só que o ser humano, todos nós já passamos tantos momentos difíceis, e ainda passaremos nessa terra, e é nesses momentos difíceis que nós passamos que aí é que mora o perigo. Momentos de luta, de aflições, momentos às vezes de fraqueza espiritual. Quem não passou? Quem é que não passa? Todos nós passamos, mas nesse momento Deus nos orienta a buscarmos mais, a nos aproximarmos mais dele e jamais sairmos do santuário dele. Porque quando a pessoa sai do santuário de Deus, ela fica cega. Ela fica cega espiritualmente. Por exemplo, o caso desse homem aqui. Quando ele estava fora do santuário de Deus, ele estava cego, ele estava olhando para o mundo, desejando o mundo e as coisas do mundo. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, novamente, então, os olhos espirituais se abriram e ele viu a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a glória de Deus e o fim de destruição dos perversos, dos maus. Ele atentou para o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios. Deus coloca os maus em lugares escorregadios. A qualquer momento eles escorregam e caem e vão parar no fundo do poço, no pó mesmo. Olha o salmista falando aqui, ó. Tu, quer dizer, Deus coloca
os maus em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Os fazes cair na destruição. Não adianta. O mal, o que pratica o mal, o que faz o mal, o que não se importa com Deus, que não busca Deus, que não crê em Deus, ele está num lugar escorregadio. Aparentemente, por algum tempo, ele pode passar uma impressão de alguém que está se dando bem, mas Deus colocou ele num local escorregadio. A qualquer momento ele escorrega e ele vai cair na destruição, como está escrito. Vai cair na destruição, não adianta, vai ser destruído. Como ficam de súbito assolados. Como ficam de súbito, quer dizer, subitamente, imediatamente eles ficam assolados, destruídos, totalmente aniquilados de terror. Totalmente aniquilados de terror. Olha como os olhos desse homem se abriram quando ele entrou no santuário de Deus. Aí Deus mostrou para ele: olha aí o que vai acontecer com os maus, com os perversos. Olha o que vai acontecer com eles, com esses que você estava desejando ter a vida deles, fazer o que eles fazem. Olha qual vai ser o fim deles. Deus mostrou tudo para ele. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. A vida dos maus, os perversos, é como um sonho. Ele sonha ali, por exemplo, algo bom, mas quando ele acorda, quando acordar, estará na destruição. Quando o coração se me amargou, olha só, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, quer dizer, eu tinha se tornado um bruto e ignorante. Ele se tornou embrutecido e ignorante quando o coração dele se amargou. Quer dizer, ele passou por momento de amargura. E quem não passa por momento de amargura nessa terra? Ele passou esse momento difícil aí, e nesse momento ele ficou ignorante. Ele tinha se tornado ignorante no momento da amargura, no momento da dor, no momento da aflição mesmo. E Satanás não perdeu a oportunidade de tentar desviar ele. No momento de amargura, num dos momentos mais difíceis da vida dele. Ele próprio falou, quando ele ficou com o coração se amargurou, ficou amargurado e se comoveram, ele ficou embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Ele estava na presença de Deus como um irracional. Imagine, como alguém que não pensa. Ele estava como fora de si na presença de Deus. Tudo porque num período ele passou por uma amargura muito grande, muito grande. E por causa disso, Satanás quase que desviou ele dos caminhos de Deus. Portanto, nós precisamos estarmos atentos, sermos vigilantes. Precisamos ser prudentes para que nos momentos ou fase de amargura e de aflições que nós tivermos que passar,
a gente não se deixe levar por esses pensamentos malignos. Olha só, 23, todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Aí ele reconheceu, estou sempre contigo, quer dizer, com Deus, tu me segura pela minha mão direita. Ele reconheceu que ele só não caiu, ele só não se desviou dos caminhos de Deus, porque Deus estava segurando ele pela mão direita. Deus nos segura pela nossa mão direita. Deus te segura pela tua mão direita, meu irmão, minha irmã. Creia nisso. Deus está cuidando de você. Deus está falando com você porque Ele não quer que você se desvie. Ele não quer que você seja enganado por esses pensamentos, por essas ilusões diabólicas. Deus segura a nossa mão direita. Ó, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Não há outro em quem me compraza na terra. Só Deus é o nosso prazer. Mas o maligno, nosso adversário, ele tenta mostrar, ele tenta provar para nós que o prazer mesmo está no mundo, nas coisas do mundo. Como ele tentou provar para este homem aqui, para esse salmista, que os prazeres mesmo da vida estão no mundo, e não estão. O prazer de qualquer ser humano está no amor de Cristo, no amor de Deus, está na presença de Deus, está na glória de Deus. O prazer de qualquer ser humano está na companhia de Deus. Ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Olha só, aí ele percebeu. Deus mostrou para ele, Deus revelou para ele. Ele pôde ver, tudo porque ele entrou no santuário de Deus, então ele pôde ver a vida dos servos de Deus e a vida dos perversos. E ele pôde ver, os que se afastam de ti, quer dizer, os que se afastam de Deus, eis que perecem. Qualquer pessoa que se afastar de Deus vai perecer, não adianta. Não tem escapatória, não tem para onde fugir. Ai daquele que se afastar de Deus, do Senhor Jesus Cristo, vai perecer, vai gemer, vai sofrer, vai descer ao pó. Não tem como. É bíblico, está escrito: eis os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Olha só, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso forte amparo, e Deus segura cada um de nós pela nossa mão direita. Ele é que nos guia, Ele é quem não nos deixa cair, Ele é quem nos mantém na fé, indo em frente. É Ele quem não nos deixa nos desviarmos dos caminhos dEle. Então, amados, creia nessa palavra e toma cuidado.
não permita que nada e nem ninguém possa tirar os seus olhos de Deus, do Senhor Jesus, e não permita que você seja enganado por maus pensamentos. Não deixe que os teus olhos venham ser afastados de Deus e fixado eles nas coisas do mundo, nas ilusões, nas fascinações, nos enganos desse mundo. Porque Deus é a nossa prioridade, Deus é o nosso tesouro, Deus é a nossa segurança, Deus é a nossa proteção, Deus é o nosso alto refúgio. Olha somente para Ele. Não fica olhando para a vida dos outros, para a vida dos perversos. Não fica observando a vida de ninguém. Porque o maligno, no momento difícil, no momento de fraqueza, ele vai tentar desviar o teu olhar. E vai tentar provar para você que a vida dos maus, dos perversos, é uma vida melhor que a tua. Então, a tua felicidade, a nossa felicidade, o nosso prazer está em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Reflita nessa palavra. Deus os abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque creia nessa palavra, que tudo o que Deus promete a nós, na Bíblia, Ele vai cumprir. Deus vai realizar os teus sonhos. Deus vai fazer se cumprir. Deus vai te abençoar. Já está te abençoando e te abençoará ainda mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fica na paz do Senhor e até breve, se Deus quiser.